falou da lei de incentivos, né? Você falou aí da lei Rouanet. Eu queria que você explicasse, porque a gente estava até falando também anteriormente aqui, que existe um lado positivo e que a direita em si, e nós somos, né, estamos nesse espectro político, acaba criticando. Eu acho que de outra forma, até para deixar mais tácito, se faz muito bem a crítica da Rouanet. Sim. O que a gente não vê ninguém fazendo é a defesa qualificada da Rouanet. Como é que você faria uma defesa qualificada da Lei Rouanet? E por quê, né? Eu acho que a essência da Lei Rouanet se defende por si própria em relação às pessoas que, como eu, como vocês, acreditam na ideia de um governo liberal. Não existe nada mais liberal do que a Lei de Incentivo à Cultura. A Lei de Incentivo à Cultura, ela proíbe a execução do recurso incentivado com intervenção estatal. Não cabe ao Estado fazer análise se o projeto é bom ou ruim. Quem faz a análise se um projeto é bom ou ruim é exatamente o patrocinador. Então, assim, eu quero ver a minha marca atrelada a esse projeto. Isso a gente tem inúmeros históricos de grandes marcas que erraram nessa escolha e que arcaram com prejuízos gigantescos. Né? Então, exposições que envolviam nudez e tinham crianças e etc. E que, assim, não cabia ao Estado fazer a análise, cabia ao patrocinador. E um patrocinador acreditou naquele projeto e colocou a marca dele ali e arcou com o ônus de ter a sua marca vinculada a algo completamente fora de uma realidade do que a gente acredita enquanto sociedade. Então, a lei de incentivo, a primeira defesa que eu faço de olho fechado a lei de incentivo à cultura, ela é extremamente liberal. Nenhum projeto para de pé se não tiver um patrocinador que acredite nesse projeto e que vincule a sua imagem, a imagem do seu produto, da sua empresa a esse projeto. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto. Segundo ponto, a lei de incentivo à cultura, diferente do que muitas pessoas acreditam, ela é extremamente simples. É um cadastro que não está nem vinculado ao GovBR, é um cadastro que você preenche as suas informações, apresenta o seu projeto e o Estado obrigatoriamente vai autorizar, desde que você cumpra os critérios legais. O Estado não tem gestão sobre aprovar ou não aprovar, ele é obrigado a aprovar. Ele vai aprovar e você vai buscar o patrocinador para o teu projeto. Então, assim, ele traz a possibilidade de sobrevivência para os pequenos, que é algo que nunca foi olhado até a gestão do nosso presidente Jair Bolsonaro. O que era diferente? Então, e aproveitando isso, né, acho que eu ia perguntar exatamente isso, né? Porque se não tem gerência do Estado, como que o Estado usava... E você chega num momento no Ministério onde a crítica atual, a gente lembra na campanha, né, das eleições do Bolsonaro e tudo mais, a grande crítica ao Ministério da Cultura era que esse investimento era de alguma forma captado por grandes, né, players ou por grupos famosos ou por artistas famosos e que de fato, apesar de ter um princípio nobre, esse incentivo não chegava porque numa câmara de controle ou de alguma maneira esse recurso ele privilegiava os grandes ou os grandes players da mídia, os caras da Tropicália. Os resultados não intencionais da lei, né? Só fala disso, né? O que vocês fizeram ou como é que isso aconteceu? Vocês lidaram com tiveram que lidar com esse tipo de problema e como é que você defende isso? Tivemos, tá? Foi uma das primeiras reuniões que a gente teve em Brasília com os secretários nacionais, foi justamente olhando e falando, se eu não posso fazer uma análise subjetiva, como que eu estabeleço quais são os critérios para permitir que o pequeno tenha acesso? Porque é óbvio, se você tiver uma marca e você tiver um grande artista de projeção nacional ou um pequeno artista, você vai querer atrelar a sua marca ao grande artista. Sim. Exato. E aí foi quando, inclusive, nisso veio a chegada do André Porciúncula como secretário de fomento dentro da secretaria e acrescentou bastante nessa nossa visão que a nossa função ali dentro era justamente, dentro da instrução normativa, regular o que a lei estabeleceu. Então, assim, a partir do momento que a lei estabeleceu dizendo que eu não posso fazer análise subjetiva, não me cabe analisar e dizer esse pode e esse não pode.
Mas, enquanto política de Estado, eu tenho o direito de estabelecer os limites aos quais esse recurso vai ser destinado. Então, assim, o que nós tínhamos antes era recursos infindáveis para pagar cachê de artistas, de artistas, de bandas, de cantores e etc. E a gente começou a limitar isso. Então, assim, o cachê máximo por apresentação de orquestra é R$3.000 por músico. Você decide a O forma. cachê máximo pro cantor é de R$8.000. Então, a partir do momento que eu limitei, eu já tirei o grande. E o aí grande você, não precisa. E aí você pega esse recurso para poder estruturar, sei lá, toda a parte do que precisa para acontecer o show, e não para isso ser apropriado pelo artista propriamente, Sim. pelo cantor e tal. Sim. Você vê o custo da produção inteira Na verdade, você coloca e assim, você estabelece que a partir do momento que você busca o recurso incentivado, que você busca o recurso público para bancar o seu show, você admite que você vai ter um limite máximo de cachê dentro do recurso incentivado. Se você vai complementar isso com bilheteria, com recurso próprio, é um problema seu. Do recurso incentivado, o máximo que vai ser pago para o cantor é X. Então, assim, você não tem mais cachês milionários dentro da lei de incentivo. E com isso você direciona a política para aquilo que você entende que é o necessário. A gente viveu, assim, momentos de muita dificuldade, né? A cultura foi praticamente o primeiro a parar e foi o último a retomar, né? A cultura dentro da pandemia foi muito prejudicada. E os músicos, dentro de uma situação de necessidade extrema e buscando meios de subsistência, e o Estado atrapalhando, porque o Estado atrapalha. Por natureza, a essência do Estado é atrapalhar. Um exemplo clássico disso, nós fomos procurados no ápice da pandemia por uma associação de músicos que tinha fechado uma parceria com redes grandes de supermercados para que os músicos ficassem tocando voz e violão no supermercado, porque o supermercado não parou. E era uma forma de garantir uma sobrevivência para esses músicos. E era coisa baixa, era um cachê acho que de R$100, R$150 por dia. Toca pau. E É uma isso. cesta básica. Assim, para o cara não passar fome, para o cara sobreviver. E dentro desse desenho, assim, fechamos, incentivamos, seguimos, aparece o ECAD falando, não, mas tem que pagar os direitos autorais pro ECAD, e supermercado paga por metro quadrado. Puta que Então, pariu. assim, custava R$150 a apresentação e R$8.000 de ECAD por apresentação, por dia de apresentação. Cara, como pode? Traduzindo, inviabilizou. Então, assim, o Estado, por essência, atrapalha. Então, assim, Putz, obrigado. como não atrapalhar e como direcionar a política sem atrapalhar. Então, assim, vamos estabelecer limites. Mas você vê, mas é uma ferramenta que ela é boa, né, teoricamente na teoria, mas ela é uma ferramenta que acaba sendo cooptada pelo Estado na maioria das vezes. E aí ele passa a não ser uma ferramenta boa, entendeu? Que é o mau uso dela. Não é deveria. complicado. Não deveria, porque o Estado não pode. É o único tipo penal da Lei 8.313, que é a Lei de Incentivo à Cultura, o único tipo penal da lei inteira é exatamente a análise subjetiva de projetos. Eu não posso dizer, se eu estivesse sentado na cadeira e aparecesse museu em homenagem ao Che Guevara, não me cabe dizer se isso é bom ou não é bom. Eu sou obrigado a aprovar. Eu Mas acho aí- isso um resguardo, só para colocar, eu acho isso um resguardo para diferenciar políticas de governo de políticas de Política Estado. Exatamente. Porque a cultura tem que ser, nesse sentido vista, ela tem que ser uma política de Estado. Estado, sem Não dúvida. pode ter o casuísmo do governo do X ou do governo do Y.